Olá, hoje domingo, dia 4 de abril, estou aqui com meu esposo, Christian, e nós resolvemos deixar uma mensagem aqui para todos aqueles que nos acompanham, aqueles com quem nós temos algum relacionamento, para que nós possamos refletir um pouco sobre a Páscoa cristã. A palavra de Deus diz lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. A Páscoa, ela nasceu na aliança que Deus constituiu com Israel, por meio de Moisés, o grande profeta. A palavra de Deus diz lá em Êxodo, no capítulo 12, que quando o Senhor estava para enviar a última praga contra o Egito, a Bíblia diz que Deus instituiu a Páscoa, dizendo, olha, vocês separarão um cordeiro e imolarão esse cordeiro. E esse será sinal, vocês marcarão a porta da casa de vocês com o sangue desse cordeiro. E esse sangue vos será por sinal, porque quando eu enviar o anjo da morte, onde tiver a casa que estiver marcada com esse sangue, não será atingida pelo anjo da morte. Eu vou passar pela casa. E nesta casa, naquela casa onde tiver a marca de sangue, não haverá morte. Essa aliança foi instituída pelo próprio Senhor. E o próprio Deus determinou que ela fosse repetida por todos os anos. Quando Jesus veio, ele se revelou como o verdadeiro Cordeiro da Páscoa. O verdadeiro Cordeiro Pascual. O Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus é o Cordeiro Pascual. Ele é o Cordeiro que se sacrificou, que se imolou na cruz do Calvário para que pudesse, com isso, com esse sacrifício, dar acesso novamente ao trono da graça. Nós, a partir do momento que nós pecamos, nós fomos destituídos da glória de Deus. Mas quando Jesus veio, o Verbo se fez carne, a palavra de Deus, o Verbo de Deus se fez carne. Ele, que é santo, que é puro, que nele não havia nenhuma maldade, nenhum pecado, se ofereceu em sacrifício para nos salvar. E assim a palavra de Deus diz que com o sacrifício de Jesus, ele comprou, com seu sangue derramado, ele comprou para Deus de volta, homens de toda a tribo, língua, povo e nação, para que nós tivéssemos acesso ao Pai novamente e para que assim nós pudéssemos reaver a graça, reaver a salvação que nós havíamos perdido. A palavra então nos diz que quando Jesus estava para se entregar por nós, ele fez uma reunião com os seus discípulos e fez exatamente essa promessa que nós lemos aqui nesta noite. Ele disse, olha, não fiquem preocupados, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas que eu estou preparando para vocês. Mas eu vou lá, vou preparar um lugar, mas vou voltar para buscá-los. Vou voltar para buscar essa igreja que tem aliança comigo. Essa igreja que celebra a minha ressurreição, que está esperando o cumprimento da minha promessa. Páscoa, então, é isso. É o cumprimento, Páscoa, então, é isso. É quando nós dizemos com a nossa atitude, por meio da ceia que o Senhor instituiu, ele disse, vocês vão celebrar essa ceia todos os anos, até que eu volte para buscar vocês. Por meio dessa atitude, essa é a nossa Páscoa. Páscoa, então, para o cristão é isso. É dizer para todo mundo que nós cremos que um dia Jesus veio sobre esta terra, ele morreu para se entregar por nós, ressuscitou ao terceiro dia, mas nos deixou uma promessa, vai voltar para buscar a sua igreja. Quando nós tomamos do vinho, do suco de uva, e quando nós comemos do pão, que simboliza o corpo de Cristo, nós estamos anunciando a todo mundo que nós cremos que o nosso Cordeiro Pascual morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, mas nos deixou uma promessa, vai voltar para nos buscar. Essa é a nossa Páscoa. O sentido completo dela é esse, que Jesus morreu, ressuscitou e vai voltar para nos buscar. Por isso nós celebramos a Páscoa. Por isso nós cremos nesse Cordeiro Pascual que se entregou por mim e por você, por nós. E é interessante nós observarmos que o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai senão por ele. Isso nos faz refletir sobre todo o processo da salvação planejado por Deus. Você há de comemorar, e nós comemoramos e damos honra e glória ao Senhor pela ressurreição,
que é a concretização desse plano. A ressurreição é o desfecho, é a consolidação, é o momento áureo do plano de salvação do Senhor Jesus, de Deus para a humanidade por meio do Senhor Jesus. Mas nós não podemos negligenciar a importância, o peso, a gravidade do sacrifício de Cristo no Calvário. Porque é muito interessante que a Bíblia, como um sistema, ela nos traz uma série de informações, uma série de conceitos, de ideias, que reunidos como que num sistema, nós acabamos entendendo o todo. Ora, uma vez que o homem peca, o primeiro homem, Adão, cai, por meio dele entra o pecado na humanidade. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Sendo assim, o que acontece? É inexorável ao ser humano deparar-se com a morte, porque todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Então, assim, é inexorável ao ser humano ser condenado à morte por causa da natureza pecaminosa do homem. Mas aí o Senhor Jesus, ele introduz um elemento novo na equação. Ele que não tinha pecados, vai e morre por nós, os pecadores. Ora, se o salário do pecado é a morte, eu posso cobrar de quem não pecou a morte? Não. Mas a morte tocou em Jesus, sendo que Jesus não poderia ser tocado pela morte, já que ele não havia pecado. Então, se Jesus não peca e ainda assim é tocado pela morte, ele passa a ter o direito de exigir de volta a vida. Ele passa a ter, como homem, como Deus, não se há a falar nisso, né? A vontade de Deus é soberana, mas como homem, ele passa a ter o direito de exigir a volta à vida. Por quê? Porque a morte o tocou sem que a morte tivesse direito de fazê-lo. Ele não tem pecados, ele não tinha pecados, então a morte não podia tocar no Senhor Jesus. Aí é que está a volta que Deus dá em Satanás. Porque o Senhor Jesus sem pecados vem, morre, a morte não tem direito de tocá-lo, ele passa a exigir voltar à vida, ele exige o retorno à vida, porque ele é Senhor da vida e da morte. Então, nesse momento, aí a palavra nos diz que aquele que morre com Cristo ressuscita. Então, no Calvário, o Senhor Jesus, ele conquista o direito de nos levar para a ressurreição. No Calvário, ele retira das mãos da morte o direito de tocar naqueles que não pecaram. Ele não pecou. Né? Não é que ele retire o direito, ela não tinha esse direito, ele torna isso evidente. Né? Então, aquele que crê no sacrifício de Cristo, aquele que crê que o Senhor Jesus é o Filho de Deus enviado à Terra para salvar a humanidade, aquele que crê no sacrifício de Cristo no Calvário, que entende que ali no Calvário o Senhor estava levando as chibatadas por nós, que o Senhor estava carregando a cruz por nós, que o Senhor tomou aquela coroa de espinhos por nós. Nós sim, pecadores, merecíamos morrer. Ele não. Então, no momento em que ele faz isso sem ter pecados, levando por nós, ali no Calvário, o Senhor compra com o seu sangue as nossas vidas, a vida eterna para nós. E com isso ele retira todo o escrito de dívida que havia contra nós. Porque, como ele diz, todo o Senhor, né? A palavra diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se nós cremos no Filho unigênito de Deus, nesse momento, a dívida que havia contra nós por sermos pecadores, ela é paga no Calvário. Só que a palavra diz que assim como nós morremos com Cristo, nós ressuscitaremos com Ele, que é o que simboliza o batismo. O batismo nas águas é exatamente traz exatamente esse símbolo.
nós somos submersos, morrendo com Cristo, não é? E ressuscitamos com Ele. Então, esse símbolo do batismo, ele é representado, ele é realizado por Cristo no Calvário e ao terceiro dia, quando ressuscita. E quando Jesus ressuscita, ao terceiro dia, ele traz da morte para a vida eterna todo aquele que nele crê. Ele traz da morte para a eternidade com o Pai. Ele é o caminho de volta para Deus, né? O Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nesse momento o Senhor nos religa, religião, né? O Senhor Jesus nos religa, religare ao Pai. Porque ao crermos no Filho, nós recebemos o direito à vida que Ele conquistou no Calvário e ressuscitamos com Ele ao terceiro dia, para a vida eterna com o Pai. Então, temos que comemorar ao máximo possível a ressurreição, sem esquecer da importância, do peso, da razão de ser do sacrifício no Calvário, da morte horrorosa na cruz, da morte por asfixia, por falência múltipla de órgãos, da morte sob a condição de tetania, que é a paralisação da musculatura, as dores horrorosas que aquela morte causa, e sendo que ele não tinha pecados. Ele não poderia estar ali. E quando a morte não poderia e não deveria. Não poderia no sentido de que a morte não poderia levá-lo àquela condição. Então, quando ele é tocado pela morte, ele toma para nós o direito à vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E um negócio que o Cris falou muito interessante, que eu acho que tu falaste muito interessante, foi se nós crermos. E quem é que crê? E eu sempre gosto de citar esse exemplo. Quem crê? Se você, por exemplo, pegar uma criança e perguntar para ela se ela crê em Papai Noel, ela vai dizer que crê, certo? Você acredita em Papai Noel? Ela acredita. E aí, qual é a atitude dessa criança? Se você disser assim, Papai Noel vai aparecer ali na esquina meia-noite, porque ela acredita, ela vai na esquina meia-noite esperar pelo Papai Noel. Isso. Crianças que, geralmente, quando são bem pequenininhas, costumam dormir cedo, mas quando elas começam a acreditar nessa história de Papai Noel, elas costumam fazer isso. Eu vou ficar acordado porque eu quero esperar o Papai Noel. E elas se esforçam ao máximo. Por quê? Porque elas acreditam, elas tomam uma atitude de quem realmente se posiciona esperando que aquele apareça. E quem crê em Jesus? Se nós somos adultos e dizemos que cremos nele, ele diz quem é que acredita nele. Qual é a atitude de quem acredita nele? Porque tem pessoas que dizem assim, mas eu creio em Jesus, Jesus está no meu coração, eu sou muito bonzinho, eu não mato, eu não bebo, eu não fumo, então Jesus está no meu coração e eu acredito em Jesus. Mas será? A Bíblia diz nessa mesma passagem que nós estamos citando aqui, lá no versículo 21, do capítulo 14 do Evangelho de João, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama é amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Não dá para você dizer que crê em Jesus sem realmente guardar a aliança com ele, os mandamentos dele. Então, assim, a nossa Páscoa, ela significa exatamente isso. Crer nesse sacrifício que o Cris ele detalhou tão bem aqui, e acreditar que ele ressuscitou, e se posicionar esperando, conforme os mandamentos dele, que um dia ele vai voltar para nos buscar. Exatamente. A prova do amor do Pai para conosco é o Filho, é o sacrifício de Cristo no Calvário. A prova nossa do amor para com o Senhor é o nosso sacrifício, matando a nossa carne, matando a nossa vontade, para que prevaleça a vontade do Senhor. Isso negando-se, né? Negando-se a si mesmo. A si mesmo. Então, o Senhor, ele efetivamente entrega a sua vida por nós, e não é outra coisa que nós devemos fazer para mostrar o nosso amor para com Ele, em retribuição. É entregar a nossa vida espiritual, a nossa vida material, a nossa vida em toda a sua plenitude, sendo obedientes ao Senhor, buscando isso. Não é uma coisa que você, do dia para a noite,
obtém, conquista, mas é um processo, a santificação é um processo lento, que demora anos, eu diria que demora a vida inteira, porque a gente efetivamente só amadurece depois de muitos anos errando e acertando, mas eu creio do fundo do coração que o que o Senhor quer de nós é a atitude, é a busca, é você demonstrar para Ele que você quer consertar, que você quer acertar, que você quer ajeitar o seu caminho, consertar a sua caminhada. E isso é o mais importante. Na minha opinião, ao meu ver, é isso. E isso é uma demonstração de amor para com o Senhor. Porque a partir do momento que eu nego as minhas vontades, que eu nego a vontade da minha carne para fazer a vontade do Senhor, isso é uma prefiguração, é uma representação da morte para o mundo e do renascimento para Cristo, que também é simbolizado pelo batismo. É verdade. E aí, se você realmente morreu para o mundo e nasceu para Cristo, ele vai ocupar o lugar principal na sua vida. Ele vai ocupar o lugar, creio eu, principal na nossa vida. E quando ele ocupa o lugar principal na nossa vida, nada substitui Jesus. Ovos de Páscoa não substituem Jesus. Coelhinho da Páscoa não substitui Jesus. Eu não estou aqui dizendo que a partir de hoje você tem que... não vou dar mais ovo de Páscoa para o meu filho. Não é essa a questão. Mas é você entender, e a sua casa entender, que Jesus é o motivo de tudo. Ele é a razão de todas as coisas. Ele é a razão para que nós estejamos vivos e tenhamos esperança de que viveremos para sempre diante do Pai. Ele é a razão. Não é o coelhinho da Páscoa, não são os ovos de Páscoa, não são presentes de Natal. Jesus é a razão de todas as coisas. Por Ele nós vivemos, nele nós somos, nele nós existimos. Ele é a razão da nossa principal esperança. Se nós nascemos para Cristo e se nós realmente entregamos a nossa vida a Ele e se nós cremos verdadeiramente nele, Ele será o principal de nossas vidas. Exato. E é muito importante nós entendermos que a Páscoa é a principal festa para os cristãos. Porque se o Natal é importante e deve ser realmente importante e muitíssimo celebrado, porque é o nascimento do Messias, do Salvador, a Páscoa é o cumprimento desse plano de salvação do Senhor para as nossas vidas. A Páscoa é a realização desse plano, porque na Páscoa mata-se o Filho perfeito de Deus, e esse Filho perfeito de Deus ressurge ao terceiro dia, tomando para si, tomando a chave da morte, do inferno, e resgatando a humanidade, tomando para a humanidade o direito à vida eterna. Então, a festa mais importante, que deve ser celebrada mesmo com todas as nossas forças, é a Páscoa. Ela é a festa mais importante. E insisto, sem que nós descuidemos da importância, do peso, da gravidade do que foi a morte de cruz no Calvário. A morte do Senhor Jesus Cristo, da forma horrorosa, horrível como foi, que era a morte de cruz, e com todos os requintes de crueldades que foram utilizados no caso do Senhor Jesus Cristo, que foi uma morte que, por si só, por ser de cruz, já era horrorosa. No caso do Senhor Jesus, tomou conotações ainda piores e que assim, são dignas de nós nos determos em estudo. Inclusive, eu aproveito a oportunidade aqui, já publicamos sobre esse livro nas nossas redes sociais, mas eu insisto que se procure ler mais sobre a crucificação de Cristo. Existe um clássico chamado A Crucificação de Cristo, descrita por um cirurgião, é de um médico cirurgião francês chamado Pierre Barbet. Ele escreveu esse livro, salvo engano, na década de 1960, e ele fez um estudo aprofundado sobre a ótica médica, mas não apenas sobre essa ótica, também sobre a ótica histórica e sociológica e antropológica da crucificação e especificamente da crucificação de Cristo. Então é muito interessante que se leia esse livro, que se medite sobre esse livro, porque ele tem muitas informações que são
fundamentais para a nossa compreensão sobre o sacrifício de Cristo no Calvário. Então, eu acho que é isso. É isso. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Viva a aliança com o Senhor, celebre essa aliança, celebre todos os dias da sua vida a aliança que Deus constituiu conosco, aguarde a volta dele. Não se esqueça, a palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Tudo isso que nós estamos vivendo aqui nesta terra um dia vai passar. Tudo isso um dia vai acabar. Mas aquilo que Deus preparou para os seus vai durar para sempre. Então se prepare para esse momento. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é Deus. Ele foi preparar lugar para cada um de nós. E Ele vai voltar para nos buscar. Essa é a nossa Páscoa. Se prepare para esse momento, para esse encontro maravilhoso com Jesus. De uma forma ou de outra, todos nós vamos nos encontrar com Ele. Eu espero que eu e você estejamos lá, coladinhos nele, para que a gente possa verdadeiramente viver a vida abundante que Ele nos prometeu, tanto nesta terra quanto no porvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém.